Livros Universo em Desencanto, 12º fascículo da réplica, página 63. O porquê das repetições e das duas categorias humanas. Temos o bicho racional, que é o confuso, e o animal racional, categoria elevada. O mau interpretador e o bom interpretador. O condão da esperança já se passou. O condão da esperança era na fase de animal racional, em que todos viviam de esperanças, por ser uma fase inconsciente, por ser animal. O animal somente tem a consciência elétrica e magnética. Essa é a consciência inconsciente e negativa, por estar ligado numa deformação racional. Então falavam em consciência, mas é a consciência aparente, e por isso hoje é feito com consciência e amanhã não é mais. Então, nesta fase de animal racional, vivia o animal de esperanças, porque o animal vivia no ar, por desconhecer o seu princípio e o seu fim, desconhecer a sua origem e o fim. Então, vivendo no ar, vivia à mercê das esperanças, todos cheios de esperanças, esperando isto, esperando aquilo, esperando realizar isto, esperando aquilo, e a esperança nunca acomodou ninguém. E de forma que a fase de animal racional era uma fase de livres pensadores, por estarem ligados a este conjunto elétrico e magnético, recebendo todas as influências astrais e todas as influências cosmológicas, daí o pensamento não parava, variando sempre. Então viviam de esperança, esperando que um dia aparecesse a solução definitiva do mundo e de seu ser. Mas na fase racional não há esperança, por ser uma fase consciente e positiva. No positivo não há esperança, porque positiva-se tudo como tem que ser, devido racional ser um só. Uma energia só, pura, limpa e perfeita, a energia racional. Então, onde existe a pureza, não existe esperanças. O puro não espera por coisa alguma por ser puro, limpo e perfeito. Então, na fase racional, não há esperança. Todos recebem a orientação positiva e consciente. E o verdadeiro consciente tem convicção certa e exata de tudo. E por isso, não existe esperança. Não há esperança para o positivo, consciente, racional. Na fase de animal é que existia todo este distúrbio. Distúrbio porque a esperança é a última que morre. Todos vão sucumbindo, e a esperança aí sempre ficando. Então, a esperança não passava de um remendo da vida, para consolo dos que vivem no ar. Sendo a esperança um paliativo consolador, às vezes e às vezes não. Então, todos esses manejos da fase de animal racional foi muito bom para a lapidação de todos. E assim, todos vivendo de esperança, que é uma ilusão de quem vive no ar. Sendo a esperança um lenitivo para consolo da vida. E de forma, todos esses modos, ora muito bons e ora muito maus. E assim, o animal cheio de esperança, de repente, perde a vida sem esperar, e a esperança ficando para alimentar outros tantos com essas vagas ilusões. Então, na fase racional, tudo se positiva naturalmente, e por se positivar naturalmente, não existe esperança. Tudo se realiza naturalmente de forma satisfatória e equilibradamente. Mas na fase de animal racional, a esperança sempre brilhou como um anestésico e, por isso, a esperança sempre falhando. E assim, as grandes versões têm que ser muito bem explicadas de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os quesitos, de todos os requisitos, para que não haja dúvida de espécie alguma, para que não haja sofisma de espécie alguma, para que não haja um ponto sequer sem ser esclarecido. De forma que uma obra dessa tem que haver quase uma espécie de repetição. Mas não é repetição,
porque as formas de repetição são todas diferentes, para que haja o fino entendimento e compreensão legítima, legal, que é a verdadeira origem racional, que é o que se trata. Se trata aqui o quê? A origem desta deformação racional. Então é preciso que seja explicado de uma infinidade de formas e maneiras, para que todos possam entender e compreender com convicção clara e brilhante, racional, para que o brilhantismo racional resplandeça, para que todos reconheçam fundamentalmente a prova e a comprovação do mundo racional. Então, muitos, por não entender o modo de que é redigido e feito o conhecimento de cultura racional, se confunde por não prestar atenção, achando que é repetido. Repetido sim, de várias formas, de várias maneiras, porque se não se compreende de uma forma, compreende de outra. Se não compreender de uma maneira, compreende de outra. E assim, para que não haja confusões, porque confuso é preciso que seja esclarecido uma coisa só, de uma infinidade de modos e maneiras e jeitos para ele entender, senão não entende, e quem não é confuso, entende logo de imediato. Mas é preciso que se note que esta obra é para toda a humanidade, não é só para o que interpreta de imediato, e sim para os confusos que têm dificuldade de interpretar. Então é preciso que esclareça um assunto só, de uma porção de formas, de uma porção de maneiras, de uma porção de jeitos, para eliminar a confusão dos confusos. Então quem não entende isso, a maneira está redigida, por não conhecer, diz: ah, isso é muito cansativo, é repetido, repete uma coisa só uma porção de vezes. Tem que ser assim, para eliminar as confusões dos confusos. Uma coisa só explicada e esclarecida, de uma porção de formas e maneiras, para que entenda que aquilo é aquilo mesmo. Então diz o confuso: isto está bem explicado. Está explicado até demais. Agora sim, agora entendo bem. O confuso então chega à conclusão real, porque todos são diferentes, e cada um com seu modo de interpretar, a sua maneira, a sua forma, ao seu jeito. Então tem que ser explicado de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos, para satisfazer todos, todas as interpretações, todos os modos e maneiras de interpretar. Para satisfazer todos, tem que ser assim da forma que está feita, da forma que está redigida. Agora, para o bom interpretador, não precisava essas formas todas, essas maneiras todas, mas para os confusos que são maus interpretadores, que são os teimosos, é preciso que seja assim. Feita assim desta maneira, para satisfazer todos. Porque os confusos, quanto mais se explica a ele, mais tem que explicar. Porque os confusos ainda não conhecem bem ou nada conhecem do mundo aqui em que vivem. Não conhece nada no mundo em que está vivendo, não sabe o porquê de sua existência aqui na Terra, neste mundo, e já quer saber como é o mundo racional, como é a vida no mundo racional. Quem foi que fez o mundo racional? De que forma fez e de que fez e por que fez? O confuso já quer ir além do além. Por que existe o mundo racional? Quem foi que fez esses corpos de energia que estão aí no espaço se apresentando como discos voadores? De onde eles são? Quem fez eles? O confuso é assim, já quer atingir a esfera que está muito longe de seu alcance. Pois se o confuso vive aqui neste mundo de matéria, não sabe por que vive, não conhece coisa alguma, pois os confusos são assim, adiantados desta maneira, imprudentes. Pois se o confuso não sabe quem o fez, nem sabe quem fez tudo que existe neste mundo, não conhece nada onde vive, já quer conhecer onde não vive. Para ver o ponto de curiosidade do inconsciente que chega ao confuso. Então diz o confuso: quem fez este racional superior? Ele já não quer saber como foi feito, ele quer saber quem fez os outros. Perguntas sem sentido, sem forma,
sem base e sem lógica, para ver o ponto absurdo que chega os confusos, e por isso, o confuso quanto mais se explica, mais tem que explicar. Porque o confuso já quer saber como foi feita essa planície racional, de que foi feita, como foram feitos seus habitantes. O que é que seus habitantes fazem? De que se alimentam? Como é que eles vivem? Como é essa energia racional? Como é feita? De que é feita? Ele não conhece nada do mundo em que vive, nem por que vive, já quer conhecer o mundo que ele, como cego, não vê. Já quer conhecer aquilo que ele não vê e não conhece aquilo que vê. Pois se você não conhece aquilo que você está vendo, pois se você não conhece este mundo que está habitando, pois se você não conhece de onde veio e para onde vai, pois se você não conhece o porquê foi feito assim, pois se você não conhece o porquê que vive, o porquê tem vida, pois se você não conhece nada do que você está vendo, como é que já quer conhecer o que você não vê? É uma pergunta sem sentido, porque você não vê, não pode sentir. Você irá saber o que é o mundo racional quando para lá você for. Então aí, você está vendo e no ver vai saber. Como é que você quer saber uma coisa que não vê? Se você não vê, não pode entender. E se não pode entender, é uma pergunta sem resposta. É uma pergunta sem sentido. É uma pergunta sem lógica. É uma pergunta vazia, pois o mundo que você está vendo, está vivendo nele. Você não sabe coisa alguma do porquê dele. Se o que você vê, você não sabe, muito menos do que você não vê, porque o que você não vê, não sente, e não sentindo, não pode ter sentido no que não sente, da forma que é. Isto é para mostrar o ponto que chegam os confusos, e é por isso que esta obra é feita assim desta maneira. Uma coisa só, explicada de uma porção de formas, de uma porção de maneiras, para os confusos. Os confusos são os inconformados, nunca se conformam com coisa alguma, porque a vida do confuso é fazer confusão de tudo, do que conhece e do que não conhece. Então o confuso custa a entender o ponto real das coisas, mas depois que entende, é o maior papagaio escandaloso. Depois que desempaca, ninguém mais pode com o povo. O confuso é tão teimoso que ele está vendo que é pedra, mas ele, por ser confuso, diz que é pau. De forma que esta obra é feita assim nessas condições, porque todos são diferentes. Tem os bons e ótimos interpretadores, e tem os que não são inteligentes, que são os confusos. Tem os beócios, metidos a sabidos, que são os confusos, e tem os que não são. São inteligentíssimos e bons interpretadores. Os inteligentes alcançam logo as coisas. Os confusos custam a entender o que os inteligentes entendem de imediato. Os confusos são sempre os últimos a entender e a interpretar e a conhecer realmente, porque o confuso pega no livro, lê alguma coisa e joga o livro para o lado dizendo: isto é muito confuso, isto ninguém entende, isto é muito repetido. Isso é assim, isso é assado, põe uma porção de defeitos por ser confuso. Já o inteligente não. O confuso é aquele que está na classe de bicho racional. O inteligente é aquele que está na classe de animal racional. O animal racional é inteligente, interpreta e compreende de imediato. E o bicho racional, este é confuso demais, por ser bicho e pensar que sabe mais do que todos. O confuso acha que sabe mais do que todos, e por isso é um confuso, é contraditório, é um péssimo interpretador. Por ele nem saber a classificação dele, por ele nem saber o porquê que ele é assim. Bicho racional é o mau interpretador, e animal racional é o bom interpretador. Então o bicho racional demora muito a aceitar as coisas, a entender as coisas, a compreender as coisas, porque está na categoria de bicho.
é turrão, é teimoso, é rebelde com aparência de bom. O bom aceita tudo que é bom de imediato, e o ruim não aceita o bom, custa aceitar o que é bom, com aparência de bom. Então, os confusos serão os últimos a entender e compreender, se tiver tempo, se chegar ainda em tempo, porque às vezes passa do tempo e desce de classe para a classe inferior. E é por isso que esta obra é feita nessas condições. Um assunto só, repetido de uma infinidade de formas diferentes. Então quem não observa diz: ah, isto é muito repetido, mas não nota que as repetições são todas diferentes, para que os confusos, o bicho racional, encontre meios e modos de interpretar. Quem não conhece é assim mesmo, faz confusão de tudo. Desfaz do que não conhece e às vezes até humilha e ofende aquilo que não conhece. Esse é o bicho racional, é o procedimento de bicho. Desfazer, ofender, maltratar o que não conhece é o procedimento do bicho racional, do verdadeiro confuso, que chega a esse ponto de desrespeito àquilo que não conhece. O confuso é bruto, estúpido, atrevido, é um marginal com aparência de bom, com o título de bom, porque o bom respeita tudo e o mal não respeita nada nem reconhece direitos. Esse é o procedimento do bicho racional. Tem feitio de ser humano, mas é um bicho racional. E é por isso que esta obra é feita assim desta maneira, porque é para todos, é para o animal racional e para o bicho racional. Então, para o bicho racional é que tem que ser feita assim desta maneira, para convencer o bicho com a verdade das verdades que aí está. O bicho é cego, ele vive como um cego de olhos abertos, porque o bicho só sabe desfazer daquilo que não conhece, daquilo que não sabe. Então o bicho só sabe desfazer, humilhar e ofender, e é contra aquilo que ele está precisando, é contra aquilo que ele está necessitando, porque não procura saber nem conhecer. É um verdadeiro bicho com aparência de bom. E é por isso que está aí a fase de liquidação, para a lapidação do bicho racional. O bicho racional, só o que ele sabe é que é. Ninguém sabe mais do que ele. O bicho é prepotente, e é por isso que esta obra é redigida e feita nessas condições, para que o bicho racional encontre meios e modos de interpretar. Ao passo que, se fosse só para o animal racional, não precisaria tanto. Então o bicho racional aqui vivendo e não conhece coisa alguma do que está vendo, porque desconhece a causa e a origem. Vivendo em um mundo, sem saber o porquê está vivendo em um mundo e sem saber coisa alguma do que vê. Já tem a pretensão de querer saber o que existe em um mundo que ele não vê. Pois se o que ele está vendo, ele não conhece e não sabe, muito menos o que não vê, para ver a idiotice do confuso. Pois se eu estou vendo o meu corpo e não sei o porquê eu existo, não sei de onde vim nem para onde vou. Pois se eu não sei explicar coisa alguma do que vejo, que não conheço, como vou entender a explicação de uma coisa que eu não vejo, de um mundo que eu não vejo? De maneira alguma eu vou entender explicação sobre aquilo que eu não vejo. Eu, para entender, tenho que ver. Então, uma pergunta sem sentido. Em primeiro lugar, é preciso entender e compreender aquilo que está vendo. O confuso é preciso entender o antes de tudo assim ser, o que era, de onde todos vieram e para onde todos vão, de onde tudo veio e para onde tudo vai, com base, com lógica e infinidade de comprovações, o princípio e o fim, com base e lógica. A base é a origem, a lógica, a prova da base, a prova da origem. Mas todos chegam lá, os inteligentes mais cedo, o animal racional mais cedo e o bicho racional mais tarde, porque o bicho precisa ser lapidado, o bicho racional, para depois de lapidado, passar para a classe de animal racional. E assim todos chegarão no mundo racional. Uns agora mais cedo e outros mais adiante,
ou, muito mais adiante ainda, por passar para outra classe, a classe inferior, e daí passando por uma infinidade de classes. Então quem é mau, para si é, e o mal por si mesmo se destrói. Esse é o bicho racional. O bicho é turrão, empacador, maldoso, malicioso, desconfiado, genioso, raivoso. O bicho é uma fera humana que é preciso ser lapidada. O bicho, por ser bicho, é dotado de má índole e de maus costumes e de péssimos hábitos, com aparência de bons, somente aparência. Por fora é uma coisa e por dentro é outra. Por fora muitas vezes é um santo e por dentro é um monstro. Esse é o bicho racional. Já o animal racional, muito diferente. E é por isso que esta obra foi feita da maneira em que está feita, para atender todos os modos de interpretações, para atender o animal racional e o bicho racional.